Boa noite. Meu nome é Caio Fausto, tenho 19 anos, sou um futuro aprovado em medicina na UFSC, na UFPR, na URGS ou em qualquer outra federal que eu desejar. Bom, hoje eu vou começar com o relatório diário e... Deixa eu tirar o óculos aqui. Bom, eu já vou começar falando do final, que eu estava numa aula de história com o Pedro Assad e no final dessa aula ele passou uma mentoria que inclusive está no YouTube disponível no canal deles, que ele falou uma coisa que tocou um sentimento que eu estava sentindo no peito, só que eu ainda não tinha não internalizado, externalizado ele, botado em palavras como o Pedro fez, que é sobre a reta final, né? Faltam 100 dias para Enem, acho que é o título do vídeo, e faltando esses dias a gente começa a reta final. E como vocês podem ver na minha preparação, eu sempre falo que ah, eu procrastinei ou algo do tipo, que eu não consegui estudar o suficiente, e eu vou dar um basta nisso, né? Eu sei que eu já falei algumas vezes isso, e sei que, por exemplo, amanhã eu tenho um compromisso, não vou conseguir estudar o dia inteiro, mas não é sobre horas, mas sim pelo comportamento frente aos estudos. Hoje eu consegui me desempenhar melhor. Só que eu sei que eu ainda tenho muitos erros, muitas mazelas, muitas coisas. E o Pedro falou principalmente sobre tu se sentir mal com aquilo que tu tá fazendo errado. Tipo, pegar o celular, tu tem que se sentir mal, tu deveria estar estudando, tu deveria estar botando exercício na goela abaixo, tu devia estar amassando as coisas, tu devia estar assistindo aula, tu devia estar anotando, tu devia estar revisando, tu devia fazer tanta coisa do que tu tá mexendo no celular, é uma coisa tão fútil. E eu tô me sentindo mal comigo mesmo com várias outras coisas, mas não um mal de, tipo, lamentação, mas um mal de, tipo, cara, eu tenho que mudar, sabe? Eu vou começar organizando as minhas coisas aqui, que eu sinto que normalmente quando eu tô instável, as coisas ao meu redor também ficam instáveis, né? Tipo, o ambiente e tudo mais, eu dar uma organizada. E também tem aquela questão de tipo, no dia da prova tu vai estar nervoso e provavelmente as pessoas que vão ser aprovadas também estão nervosas e também estão incertas hoje. Eu acho que existe pouquíssimas pessoas que estão hoje garantidas dizendo assim, eu vou passar e vão passar, sabe? São poucas assim que eu acredito, né? Não sei, não sou de estatística que dizem eu vou passar e vão passar. Eu não estou muito confiante no sentido de dizer eu vou passar, sabe? Hoje, claro que eu estou tendo um bom desempenho, claro que eu estou estudando bastante, bota bastante nisso, e mas eu sei que ainda tenho erros. E agora eu tenho 100 dias para consertar todos esses erros e aumentar muito mais a minha carga horária. Como é final de mês, eu já vou falar quantas horas eu estudei esse mês. Eu estudei exatas 210 horas por mês. Foi um mês, assim, que eu queria estudar mais, mas teve alguns dias que me atrapalharam. Então, tive alguns compromissos no meio e não consegui botar as horas. O que eu quero fazer? Mês que vem minha meta de mensal vai ser 260 horas. Tá anotado. Mês que vem tem 31. Ó, vou anotar aqui. Mês que vem, dia 31 de agosto, eu vou ter que chegar aqui e vou ter que dizer que eu fiz 250 horas mensais. Porque eu. 260, perdão. 260 horas. E eu tenho que ter resolvido pelo menos umas 2.000 questões. Vou botar isso, 2.000 vai dar mais ou menos umas 60 questões todo dia. Mais ou menos assim. E 2.000 na plataforma, sabe? 2.000 na plataforma, fora as extras que eu vou fazer durante esse tempo todo. Hoje eu fui abaixo dessa meta, por exemplo. Hoje, fui abaixo dessa meta. Mas eu com um bom motivo. Tá, vamos pro dia. Tô falando sobre o nervosismo. Tu também no dia da prova, ele falou isso no vídeo, que é como botar o cinto no elevador de uma montanha russa. É só tu aceitar, tu vai ser aprovado ou vai ser reprovado, sabe? Não tem muito que os seus sentimentos, eles influenciam o que tu pode fazer no dia, né? Às vezes tu se sente cansado, mas o que tu deveria fazer é, tipo, jogar uma água no rosto e ir pra cima, sabe? Tá. Eu vou começar mostrando pra vocês, que vocês pediram,
A tabela aqui. Eu vou mostrar no tablet que pelo computador fica meio ruim. Eu fiz 1.387, assisti bastante aulas aqui. E são as aulas de história que eu dei uma puxada assim bastante. Foi as aulas de termoquímica também. Foram as aulas do Renato também, que eu dei check. E eu estudei 10 horas e 20 minutos. O que que eu fiz? Aí, 30 questões, né? Só que essas 30 questões são enganosas. Eu fiz 55, na verdade. Não, 52, perdão. E o que que eu fiz? Eu acordei de manhã, era umas 7 horas da manhã, 1 hora a mais do que eu deveria, coisa que eu não vou fazer amanhã. Amanhã eu vou acordar exatas 4 horas da manhã para poder estudar aqui 4h30, para fazer uma boa carga horária com bastante qualidade. Eu vou falar mais depois, quando quiser falar sobre amanhã. Eu fui para a aula do Renato, assisti uma aula do Renato antes da aula do Renato, e depois eu fui para a aula do Renato, fiz a aula extremamente concentrado, e nessa aula a gente fez 22 questões de matemática. Também joguei um pouquinho de Math Speed, porque assim, eu assisti uma aula do Renato e faltava 20 minutos para a aula ao vivo começar. E não dava para assistir a outra aula do Renato, mesmo no 2x. Eu disse assim, cara, eu vou tapar esse buraco com o Math Speed. Eu acho que eu vou fazer isso durante a minha aprovação, nessas esperas de aula. Tipo, falta, por exemplo, 15 minutos para a aula ao vivo do Pedro, não dá para fazer muitas questões, não dá para fazer nada. Eu vou pegar e vou jogar Math Speed. Eu acho que essa vai ser o meu tapa-buraco assim, no vestibular. Que querendo ou não, treino cálculo mental, que é algo extremamente importante, e tapa esses buracos. Eu vou delimitar algumas regras para mim. Eu não posso mexer no YouTube no sentido de ver muitos vídeos no dia. No máximo, assim, uns 3, assim, e ainda assim sobre o vestibular, sabe? Não vou querer assistir muitos vídeos nesse sentido. Eu não vou conseguir responder muitos vocês nos comentários, que demoram um pouco. Eu tava vendo, já teve 500 e... Não para responder, tá? Do que eu já respondi de vocês. Teve 531 comentários. É difícil, gente, é difícil responder assim tudo. E eu me cobro muito que eu queria muito responder vocês, mas às vezes se torna um pouco cansativo e demanda muito do meu tempo. Eu vou tentar tirar um dia assim que eu estiver mais tranquilo, uma carga horária boa. Hoje não vai dar que já é tarde, já é 9h18, eu só vou ir pra minha cama e vou dormir, eu nem vou fazer mais nada, só pra vocês terem noção. E só vou postar esse vídeo e vou dormir. E agora, voltando, né? Como eu me perco. E aí de tarde, o que que eu fiz? Eu peguei um blocão, assim, de termoquímica e resolvi 30 questões de termoquímica. Eu fiz um bloco no início da tarde. Eu acho que eu fiz umas 20 questões de termoquímica. E assim, questão puxada. Teve umas dessas 20, teve umas 10 assim, de uns cálculos assim muito puxado. Aquelas tipo de entalpia de ligação, que tu tinha que pegar o mol, tu tinha que balancear, e aí tu tinha que inverter, tu tinha que fazer todo um paranauê, questão assim que demora uns 10 minutos assim para fazer. E eu descobri que eu tô com uma lacuna terrível em termoquímica, porque eu tava errando muito. Eu disse assim, cara, eu não tô errando. E eu chegava no resultado e caía, tipo, às vezes uma proporção que eu errei, um balanceamento que eu errei, e eu ficava puto, cara. Eu fico muito puto comigo mesmo. E aí eu disse assim, eu vou pegar, e amanhã, eu não sei se amanhã, eu vou pegar amanhã. Amanhã eu vou sentar minha bunda na cadeira, eu vou ficar 5 horas fazendo essa merda. Umas 5, 6 horas fazendo questão de termoquímica loucamente. Ainda tem mais 2 aulas para ver, na verdade. Hoje eu não vi aula de termoquímica, perdão. Eu tenho mais 2 aulas para ver de termoquímica e eu vou. Nossa, eu vou arregaçar a termoquímica amanhã. Não vou estudar mais nada, eu acho que eu vou pegar, vou socar umas 50 questões de termoquímica para mais e fazer um monte de paranoia amanhã. Porque amanhã eu vou pro cinema de tarde. Então provavelmente eu vou ficar de tarde até de noite. O cinema é longe daqui, né? Eu moro no interior, então o cinema é bem, bem longe. E eu provavelmente só vou chegar em casa, eu vou dormir, eu vou assistir a Odisseia, que é um filmão, né? Tanto de tamanho quanto de qualidade, né? Não me dê spoilers. Eu nem vou ler os comentários com os spoilers, tá bom? Se vier alguma coisa de Odisseia, eu não. Spoilers, não tem muito spoiler de Odisseia. E, e agora de noite eu fui pra aula do Pedro. Eu tava antes, eu ouvi algumas aulas de história antes da aula do Pedro,
que eu resolvi, assim, maratonar um pouco das aulas de histórias que eu não tinha visto. E fui para a aula do Pedro, foi uma aula excelente, assim, de Brasil Império, muito bom, que era aquela parte ali, tanto da revolta do Porto, da saída do Dom Pedro I para Portugal e da ficar... Não, a saída de... Meu Deus, cara, esses nomes do rei sempre me confundem. Foi a saída do Dom Pedro I. Nossa Senhora, não, Dom Pedro. Rapaz, eu tô tentando lembrar os nomes dos ex. Cara, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. A volta do Porto. Qual, qual rei saiu e quem ficou? Dom João, é Dom João. Dom João saiu e Dom Pedro ficou. Eu tava tentando Dom João IV. Não, Dom João VI. Dom João VI. Eu sabia que eu tava bloqueando, que eu falei Dom Pedro, mas Dom Pedro que ficou. E Dom Pedro saiu e deixou seu filho, teve ali a revolta das coisas, e teve a Constituição de 1823, que foi a... Enfim, eu não vou fazer um rádio aqui porque não importa. Certo, e fechei meu dia com a mentoria do Pedro, fechando em 10 horas e 30 minutos. Amanhã eu vou acordar às 4 para estudar às 4h30, vou estudar das 4h30 até às 11h30. Depois disso eu vou almoçar, vou chegar aqui meio-dia e provavelmente eu vou sair daqui umas 3 horas, eu acredito. Então eu vou estudar do meio-dia mais ou menos até umas 2. 4, vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aí mais 2 horas. Cara, dá pra meter 9 horas aí, ó. Dá pra meter umas 8 horas aí. E eu vou poder ir pro cinema com a consciência limpa, sabe? E domingo, cara, domingo, ó. Domingo vai ser. Cara, eu vou botar o desafio pra mim. Vai ser 14 horas domingo. 14 horas. Eu vou dobrar meu recorde porque eu tô maluco depois dessa mentoria do Pedro sobre estudar. Então eu acredito que seja isso. Comente aqui embaixo o que você achou, como foi o dia de você aí na sua casa, como vestibulando. E deixe seu like, se inscreva no meu canal que eu quero atingir os 1000 inscritos, então pelo amor de Deus se inscreve, falta 30. Eu tô muito feliz com isso, muito obrigado pelo apoio, carinho de vocês, nossa, ouço tanta coisa de vocês que eu fico com o coração quentinho. Muito obrigado, até uma próxima.